Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, santa noite. Que alegria poder estarmos aqui nessa sexta noite do Cerco de Jericó. William perguntava no começo, né, se tem pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, sejam bem-vindos, né? Aqui é o lugar onde a gente se encontra com o amor de todos os amores, né? E esse momento de oração comunitária, esses momentos que a gente faz durante as noites, são para nos ajudar, são para ajudar a conduzir o nosso coração ao coração de Deus, né? Esses momentos de partilha da palavra, e quem esteve aqui durante tantas outras noites pôde ir contemplando esse caminho, né? Esse caminho que tem nos levado para o tema deste ano. Todos os anos, né, a quem já vivencia o Cerco de Jericó sabe que todos os anos nós temos um tema, né? Um tema que é inspirado por Deus para que a gente possa ir partilhando durante essa semana em que ele está exposto aqui, né? Esses temas a gente sempre traz também estampado em nossas camisas. E o tema desse ano, né, acredito que todo mundo já tenha reparado, mas o tema desse ano é para a maior glória de Deus, né? Para quem acompanhou as outras pregações, pode ir vendo um caminho, né? Um caminho onde a gente vai aprendendo a como é que a gente faz no dia a dia, acomodar, né, essa glória a Deus. Veja só, o Cerco de Jericó, né, ele acontece há muitos anos, né, desde antes mesmo de nós sermos comunidade, né, que o Cerco de Jericó acontece justamente para isso, para a maior glória de Deus. Porque se for pela humanidade, pelas nossas vontades e pelos nossos afazeres e pela quantidade de tempo que a gente consegue disponibilizar no nosso dia a dia para estar aqui, talvez ele não acontecesse mais. Então, por isso que a inspiração do tema desse ano foi tão importante, né? Inspirado em nosso baluarte, essa frase é de Santo Inácio de Loyola, que é baluarte da comunidade Ignis, e é isso que eu gostaria também de levar vocês a refletir um pouquinho esta noite, a como a gente pode dar maior glória a Deus. Tem muitos rostos aqui, né? Alguns conhecidos, outros não, mas eu acredito que cada um traz dentro de si, né, as suas lutas, os seus anseios, os seus questionamentos. E talvez em algum momento da sua vida você já tenha se perguntado ou se questionado diante de algum sofrimento: para que eu nasci? Para que eu vim parar aqui? Eu já sofri tanto, né? Estou passando por tantas dificuldades. E para que eu estou aqui? Desde toda a eternidade, nosso Senhor tinha um plano para cada um de nós. Um chamado, uma história escrita de amor. Porque o abandono na vontade de Deus é sempre para nos conduzir ao amor. E se você já se questionou sobre isso, sobre o porquê do seu nascimento, essa frase pode ser uma boa resposta. Para a maior glória de Deus. E às vezes no nosso dia a dia a gente pode se questionar, né? Eu vou dar um breve exemplo para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, para ajudar a compreender. Às vezes a gente acha que a gente só consegue dar glória a Deus quando nós fazemos grandes atos. E quem tem uma caminhada de igreja tem mais essa tendência, né? Às vezes a gente acha que só consegue dar glória a Deus se a gente estiver naquele serviço X, naquele serviço Y, se eu estiver com o microfone na mão, se as pessoas estiverem me vendo, se eu receber um obrigado, se eu for reconhecido. E para quem, né, às vezes não tem uma caminhada, mas a gente também pensa isso. Às vezes no meu trabalho parece que só vale aquilo que eu estou fazendo se eu for reconhecido, se eu for bem tratado, se eu for sempre elogiado. E a gente esquece, né, que a gente tem um Deus que está conosco 24 horas. E que Ele, na verdade, nos pede o simples. Nosso Senhor deseja ser amado. Esse também faz parte do carisma da nossa comunidade, para quem
não conhece, que é amar e fazê-lo amado. Porque nós entendemos que esse é o desejo do coração de Jesus. E que nós podemos fazer isso em pequenos atos do nosso dia. Antes de eu trazer para vocês um trecho da palavra que nós vamos meditar hoje, deixa eu voltar ao meu exemplo, né? Não estava programado para eu falar isso. Na verdade, estava nas minhas anotações só para eu me lembrar dessa situação. Mas eu vou partilhar. Eu acredito que todo mundo que está aqui me conhece, né? Porque nós moramos na mesma cidade. E eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de participar das coisas, né? Desde sempre, né? Eu gosto de participar, eu gosto de me inteirar, eu gosto de servir, eu gosto de estar ali, eu gosto de estar no meio das pessoas. Mas às vezes, quando a gente chega, né, num estado da vida que às vezes isso não é mais possível. Em determinados momentos não é mais possível. E no ano passado, em outubro do ano passado, a nossa comunidade fez um retiro de aniversário lá no centro de convivência, né? Foi um retiro interno e eu tentei muito participar de todos os momentos, mas não consegui. Assim como outras pessoas, especialmente as mães que estavam lá, que tentaram, né, também participar. E em um dos momentos, lá no retiro, a gente estava no momento, eu já cheguei super atrasada, para variar, e já estava no momento de adoração. E aí eu cheguei naquele caos, né? Eu estava com o barrigão de 8 meses de Serena, com a Aurora pequenininha que não quis saber de nada, nem de ninguém, só queria ficar no meu braço. E ao mesmo tempo, sem querer ficar quietinha no meu braço, virando. E eu tentando ali me concentrar naquele momento de adoração, eu queria participar, eu não conseguia escutar direito o que estava falando, porque eu estava do lado de fora, né, para não atrapalhar os irmãos. E eu tentando escutar, e chegou uma hora que me veio assim, um desejo muito grande de ir embora, de ir para casa, porque eu não estava conseguindo participar do momento. Na verdade, eu estava sentindo que eu estava atrapalhando o momento para os outros irmãos, né, que estavam ali, que queriam participar da melhor forma. Mas eu não tinha como ir embora no momento, porque estava muito quente, era quase meio-dia, e eu estava com as meninas a pé, não tinha como ir embora. Então, fui ficando, fui levando, não consegui, entregou uns papeizinhos para a gente fazer a oração, e eu não consegui nem pegar, enfim. E aí, chegou uma hora que eu parei assim, eu olhei para Jesus, que estava exposto lá no retiro, e eu disse assim, Senhor, eu não tenho... E no momento, né, na verdade, eu nem partilhei isso com o nosso fundador, nem sei se eu vou estar revelando essa história, mas eu vou falar assim mesmo. Estava no momento da gente renovar o nosso sim, renovar a nossa oferta a Deus enquanto comunidade. E eu, pelo muito pouco que eu estava conseguindo ouvir do lado de fora, eu disse, Senhor, mas eu vou lhe dar o quê? Eu vou renovar o quê? Porque eu costumava servir em algumas coisas e eu não estava conseguindo. E eu dizia assim, Senhor, mas eu vou dar o quê? Né? Eu acho que as meninas que são aqui, que são mães também vão entender, porque a Heloísa estava do lado de fora também com Maria, Biju estava com a outra Maria, acho que a Leandra estava do lado de fora, Cristina. E eu dizia assim, Senhor, mas eu vou renovar o quê? Né? O que é que eu tenho para ofertar? Porque assim, eu já dancei, eu já servi na parte da comunicação, eu já preguei nos encontros, mas no momento eu não tenho nada. No momento eu não estou conseguindo nem ouvir. Quem dirá ofertar alguma coisa. E eu fiquei com aquele sentimento. E aos poucos o Senhor foi me dando um conforto no meu coração. Né? E eu sentia como se ele dissesse assim, minha filha, esse é tudo que você tem para ofertar. Né? Você está aqui, você está perto de mim. São os seus sacrifícios diários, é o holocausto que ninguém está vendo. É a tentativa de estar aqui, né? Comigo. É só isso que você tem para oferecer. Então eu quero. Obrigada. E aí, justamente eu pedi a Cleiston hoje para partilhar sobre esse tema, porque eu achava que, na minha audácia, na minha ousadia, eu achava que eu podia até ajudar alguém que talvez esteja pensando a mesma coisa. Às vezes a gente até quer estar perto de Deus, às vezes a gente até quer participar mais daqui, por exemplo. Às vezes a gente até quer virar a madrugada, quer ficar mais tempo, quer ir para mais missas e não consegue. Mas quando a gente aprende a divinizar
os atos da nossa vida comum, a gente passa a vida inteira dando glória a Deus. Então, se muitas vezes você não pode estar como você gostaria, o que a gente tem que pedir é que Ele esteja conosco em todos os momentos. E isso é no trabalho, isso é nos seus estudos, na sua vida corrida, no cuidado do lar, no cuidado com as crianças, no próprio serviço que você esteja fazendo. Eu dei esse exemplo da maternidade, mas eu sei que cada um carrega o peso do seu estado de vida, né? Seja no estudo, seja no trabalho, enfim. E se em cada ato desse a gente puder e souber contemplar o alto, contemplar o céu, então o menor ato que a gente faz se torna grandioso diante de Deus. E assim, nesse ato, a gente consegue dar glória a Deus. E aí eu dei um exemplo, né, meu, muito pouco, mas eu gostaria de dar um exemplo agora de alguém que fez algo parecido, mas numa escala muito maior. A passagem que nós vamos meditar hoje está em Lucas, capítulo 1. São só 2 versículos, então quem não trouxe a Bíblia não tem problema. E já é uma passagem muito conhecida, está no versículo 46. Capítulo 1. Versículo 46, que diz assim: E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. E aí esse segue, né, os versículos com o canto do Magnífica, que muita gente já conhece, mas eu queria especificamente pegar esses 3 primeiros versículos. No primeiro diz assim: a minha alma engrandece o Senhor, mas algumas traduções vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor, que é justamente o tema que a gente trouxe esse ano, né, inspirou esse ano para o cerco de Jericó. Então veja que Jesus é tão bom e é tão perfeito que em tudo que Ele nos pede, Ele já nos deixou um exemplo, um caminho, uma forma de como a gente pode fazer anteriormente prevista. Então, Nossa Senhora foi aquela que mais soube dar glória a Deus e que primeiro deu glória a Deus. E ainda diz assim, né? Porque olhou para a condição humilde de sua serva. Em outras traduções vai dizer: porque olhou para a pequenez de sua serva. Então veja, apesar de na vida dela ter acontecido um fato grandioso, que foi gerar o Filho de Deus, mas não era assim que ela enxergava. E nosso Senhor só escolheu a Virgem Maria porque ela já era cheia de graça. Então ela já tinha uma vida anterior de constante glorificação a Deus. E a gente não sabe como foi essa vida, porque foi oculta, foi guardada, foi preservada. Na Bíblia, nas histórias, não contam os grandes feitos de Nossa Senhora até chegar à encarnação do Verbo. E também não vai mais contar até se iniciar a vida pública de Jesus. Então, para isso, a gente pode até se utilizar do nosso imaginário. Veja, eu mesmo imagino Nossa Senhora como uma jovem comum, né? Que estava ali no seu serviço, nas suas obrigações diárias, e depois da chegada do menino Jesus, ainda já sabendo, né, do que a aguardava e guardando tudo isso em seu coração, eu também a imagino como uma mãe comum. Como uma pessoa comum que cuidava ali do lar, que cuidava de Jesus, né, do seu filho, mas que foi a pessoa que nesse oculto, que nesse escondido, que nos serviços do cotidiano, mais deu glória a Deus. Então nós temos alguém para nos agarrar, nos inspirar e pedir ajuda nesse caminho de colocar os atos da nossa vida em uma constante glorificação a Deus. E veja, dizendo isso, né, que os nossos atos do cotidiano e que muitas vezes a gente quer estar nos lugares e não consegue, eu não estou dizendo para a gente viver numa eterna preguiça, num eterno comodismo de dizer assim: ah, Senhor,
Tu sabes do meu coração. O Senhor sabe que eu tentei, mas não consegui, então tá tudo certo. Né? O Senhor sabe da minha correria aqui, então tá tudo certo. Não é isso, né? Jesus não nos pede o comodismo, não nos pede a apatia. Ele nos pede um ato de estar de que o nosso coração esteja em constante elevação ao alto para se encontrar com o coração dele. Então não é simplesmente, eu tenho muitas crianças, ou eu tenho um marido ou uma esposa chata que às vezes não gosta que eu vá para os lugares, ou eu tenho um trabalho muito cansativo, então já está justificado. Não. Nosso Senhor nos pede atos de coragem, atos de oferecimento, atos de holocausto, de nos oferecer, de nos queimar, de tentar. Tipo, Senhor, eu tentei com todas as minhas forças, mas eu não consegui. Então eu vou me unir contigo aqui e estar com Ele. Então eu estou com Ele na minha casa, eu estou com Ele enquanto eu estou lavando uma louça, quando os meninos estão chorando, aperreando. Jesus, é o Senhor está me chamando para te amar ali. É no trabalho que às vezes está uma situação difícil. Senhor, o Senhor está me chamando para te amar ali. E passar a nossa vida inteira, o nosso dia inteiro, as 24 horas concedidas a cada dia, dando glória a Deus, fazendo tudo para a maior glória de Deus. Então Jesus está sofrido acordar nesse horário, mas para a tua glória eu ofereço o meu dia, me levanto e vou. Senhor, está cansativo cuidar dessas crianças, mas eu ofereço, Jesus. Me ensina a cuidar deles como se eu estivesse cuidando de ti. Senhor, está difícil de suportar essa situação no meu relacionamento, no meu casamento, enfim. Senhor, mas por amor a ti, aqui é o meu lugar, aqui eu tenho que dar o meu melhor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, veja que audácia, somos imagem e semelhança de Deus. Olhando para você hoje, olhando para a sua história, olhando para os seus atos cotidianos, você acredita que Deus é assim como você está agindo? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então é para que nós nos pareçamos com ele no nosso dia a dia. Então é sofrendo, é amando, é silenciando muitas vezes, é tentando servir, é fazendo tudo para a maior glória do Pai. Porque é isso que nós somos pedidos, é a isso que nós somos chamados. É isso que o Senhor nos pede. E com a Virgem Maria como nosso auxílio, o Senhor olhou, veja só, ele diz, ele olhou para a condição humilde, ele olhou para a pequenez de sua serva. Se imagine nessa mesma situação. O Senhor também olha para a sua pequenez, também olha para a sua condição humilde, a sua condição de pecador. O Senhor olha para você. Veja que a gente pode contemplar não um Deus distante, não um Deus lá no alto, não um Deus que eu tenho que ficar olhando para o céu, ou um Deus fantasma. Não, é um Deus que te olha nos olhos. É um Deus que está aqui. É um Deus que se une a ti através da Santíssima Eucaristia. É um Deus contigo. O Emanuel, Jesus, quando veio para esse mundo, ele veio para ser Deus conosco. E é isso que ele é, Deus conosco. Então, da forma que ele olhou para a pequenez da Virgem Maria, ele também olha para a tua pequenez. Olha para aquele dia ali que você não conseguiu nem raciocinar direito de tantas coisas para fazer, mas ao fim do dia você parou e tirou 15 minutos, que foi o que você conseguiu antes de pegar no sono, para conversar com Deus. Foi aquele momento que você estava impaciente, que você estava estressado e respirou fundo e disse, Senhor, eu ofereço a ti. Foi aquele esforço que você fez para ir para uma missa, para estar aqui hoje. Cada esforço desse, cada ato pequeno do seu cotidiano, o Senhor está olhando para ti. E por isso, meus irmãos, que nós somos chamados a divinizar a nossa vida comum. Como eu dizia no começo, muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de fazer atos grandiosos. Muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de expressar com todo o nosso ser o nosso amor por Jesus, mas nós temos a oportunidade de fazer isso diariamente, no nosso lar, na nossa casa, com nossos pais, com nossos irmãos, com aqueles a que o Senhor confiou a nós. Por isso que um santo chamado São José Maria Escrivá,
nos dá um conselho que diz assim: que tua vida não seja estéril. O que é estéril, minha gente? É uma coisa que não deu frutos. E aí ele diz assim: que tua vida não seja estéril, ser útil, deixa rastro. Você é chamado a no seu cotidiano, a no seu dia a dia. Não precisa você ser um pregador, não precisa você ser um cantor. Você é chamado a fazer isso diariamente. Todos os dias quando você acorda, a misericórdia de Deus se renova e te dá uma nova oportunidade de viver tudo isso. Que rastro você está deixando na vida das pessoas que estão cruzando com você no dia a dia? De que forma você tem feito a sua vida fértil? De que forma você tem conduzido a sua vida para dar glória a Deus? Às vezes a gente vem aqui e participa de um momento bonito como esse, de um momento em que a gente consegue se entregar, de que a gente consegue rezar. Eu sei que, por exemplo, não são todos os dias. Tem gente que só consegue vir aqui de madrugada, ou sei lá, 4 horas da manhã. E todos os dias, diariamente, a gente não tem esse lugar, digamos assim, aberto para a gente ir nessa hora. Mas a gente não precisa esperar o próximo ano. Não precisa esperar o Cerco de Jericó 2025 para seguir dando glória a Deus. Amanhã você vai receber um novo dia em folha. Eu tenho feito um exercício de todos os dias quando eu acordo. Às vezes não dá para eu rezar com calma, porque às vezes já acordo no olho do furacão lá em casa. Então, eu simplesmente paro 1 minuto, não é nem 1 minuto, alguns segundos. E digo apenas assim: obrigado, Senhor, mais um dia para te amar e amar os meus. Isso já é, às vezes, a única oração que às vezes dá para eu fazer ali no dia a dia. Mas nessa oração eu coloco todo o meu coração, porque é isso que o Senhor me chamou. Nesse novo dia que Ele me oferece, é isso que eu tenho para dar. É amá-lo ali na minha casa, amá-lo às vezes num momentinho que eu consigo passar ali na igreja e entrar um pouquinho para ficar com Jesus, na criança que está chorando, nos serviços para fazer, no trabalho que às vezes está desgastante. É ali que eu tenho, é esse lugar que eu tenho para amar a Jesus. E amando a Jesus, eu também sou chamada a amar os meus. São almas eternas, a gente lida com pessoas, são almas eternas, confiadas a nós por Deus, e merecidamente. E aqui eu não falo somente dos filhos, às vezes você tem os seus pais para cuidar, às vezes você tem os seus irmãos, as pessoas que você encontra no seu trabalho, são essas pessoas, as pessoas do seu dia a dia, que você é chamada a amar, e amando-as, dar glória a Deus. Como fez a Virgem Maria. E da mesma forma que ela disse: minha alma engrandece a Deus, minha alma glorifica a Deus. Imagine quão bom seria se ao fim de cada dia a gente pudesse relembrar aquele dia que passou e dizer: de fato, Jesus, neste dia minha alma glorificou a Ti. Neste dia minha alma engrandeceu a Ti. Vivi este dia para a maior glória de Deus. Porque, meus irmãos, isso parece que às vezes a gente sempre repete nas pregações da comunidade, mas nós só temos esses instantes para fazer. O apelo de nosso Senhor é urgente. Às vezes a gente fica esperando. Talvez você tenha sido convidado para vir todas as outras 6 noites, mas por algum motivo você escolheu só vir hoje. E se você não tivesse tido a oportunidade? E se amanhã você não tiver? Então, o apelo de Jesus para nós é urgente. É o hoje. Todos os dias, quando a gente acorda, você tem exatamente aquele dia. Aquele dia para dar glória a Deus. Aquele dia para se colocar na presença de Deus. Aquele dia para amar a Jesus. Aquele dia para amar os seus. E se ao fim do dia, digo mais uma vez, a gente puder deitar a cabeça no travesseiro com a certeza de que, como aqueles do Evangelho que esperaram vigilantes pelo Senhor, e que quando o Senhor os encontrou, eles estavam prontos para viver eternamente dando glória a Deus. Ou será que a gente deixou escorrer pelas nossas mãos mais um dia? Ou será que a gente viveu esse dia tão de qualquer jeito que a gente nem viu o dia passar? Que ele se arrastou demais para passar? De que forma você tem amado no seu hoje? De que forma você tem dado glória a Deus
no seu hoje? De que forma você tem entregado a Deus a sua vida para a maior glória dele? A gente vive esperando o melhor momento, a melhor ocasião, os meninos crescerem, as coisas estarem ok, a gente se estabilizar financeiramente. E se isso não chegar? E se o desejo para Jesus for que você esteja com Ele neste hoje? A realidade, meus irmãos, em que cada um de nós está inserido, ela é soberana a qualquer, às vezes, pensamento de algo que vamos conquistar. Certo? E se as crianças nunca pararem de dar trabalho? E se elas sempre chorarem na missa? E se o marido continuar, ou a esposa, ou o pai, a mãe, continuar sendo incompreensivo? E se eu continuar tendo 1000 coisas para fazer dentro de casa? E se eu não conseguir um trabalho melhor? E se eu não ficar rico, se eu não ganhar na Mega? A gente vai viver a vida inteira se questionando sobre coisas que podem nem chegar, sem viver aquilo que Deus nos pede no hoje. O que Jesus nos pede é um sim diário. Todos os dias entregar a nossa oferta de vida, todos os dias entregar a nossa vocação, todos os dias entregar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, o que a gente ama. É um sim constante. Porque no momento que a gente diz um não para Deus, e a gente tem a oportunidade de dizer um não, e quantos nãos a gente não dá? Mas e se o próximo sim não chegar? E se o próximo momento de você amar não chegar? Você amou o suficiente? Você amou os seus o suficiente? Você amou a Deus o suficiente? Porque, minha gente, aquilo que a gente acha que é o suficiente, ainda é pouco. É pouco porque um homem morreu para que você não morresse. Um homem morreu para te livrar do inferno. Um homem morreu para que você tivesse a oportunidade de viver a glória, a felicidade eterna no céu. O amor que você tem dado a esse homem que te espera, que te fita os olhos, é suficiente. Como você tem conduzido a sua vida para a maior glória de Deus? E quinta-feira, a partir de quinta-feira, esses momentos no Cerco de Jericó, só no próximo ano. Você vai passar por mais um Cerco de Jericó, você vai viver outro tema, do mesmo jeito. E todos nós, cada pessoa aqui tem um chamado a viver essa vida com Jesus, essa união com o alto, de uma forma diferente. Você pode glorificar a Deus lavando uma louça. Você pode glorificar a Deus quando você quer dormir até 7, mas tem que se acordar às 5. Você pode glorificar a Deus indo para o trabalho quando você já não está mais tão afim. Você pode glorificar a Deus nos seus estudos quando às vezes parece não ter saída ou solução. Você pode glorificar a Deus nas suas amizades. No amor que você tem dado para aqueles que estão perto de você. E todas essas reflexões não são para nos deixar tristes. De fato, são para nos fazer pensar. São para nos fazer ter um exame de consciência. E eu não estou dizendo isso aqui a vocês porque eu faço tudo isso. Porque eu ainda não faço. Mas gostaria. E todos os dias eu sei que o Senhor me dá uma nova oportunidade de um dia diferente. De amar mais, de fazer mais, de me doar mais. Porque nunca é suficiente para Deus. E sim, às vezes eu perco a paciência. Às vezes eu solto os cachorros lá em casa. Lá em casa é marido, menino grande, menino pequeno, cachorro, tudo no mundo. E às vezes falta paciência. É o quê? Sobra até para as visitas. É assim, tem dia que a gente tá mais ou menos. Às vezes eu não tô afim de lavar aquela louça que juntou o dia inteiro. Cadê Rodrigo, que é o apóstolo da louça lavada?
Às vezes, eu estou sem paciência com as crianças. Às vezes, chega a hora de ir para mim se a gente está cansado. Mas nós somos convidados a cada instante, a cada batida do nosso coração, a cada segundo ali, nos decidir. Sim, Jesus, eu estou sem paciência, mas eu me decido por respirar fundo e fazer o que eu sou chamada a fazer, que é amar. Porque só amando, meus irmãos, e só amando muito, a gente é capaz de se doar por outra pessoa. Veja que sem amor as coisas não têm significado, as coisas não têm sentido. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que, em plena terça-feira, sair da minha casa para vir aqui, para escutar um monte de gente que eu nem sei se está praticando aquilo que está falando na sua própria casa? Para se encontrar com Deus. Para olhar nos olhos dele, para deixar que ele nos olhe de volta. Para deixar que ele nos diga, é isso que eu quero, o que é que você tem para me oferecer? Você só tem 5 minutos do seu dia, fazer eu quero. Você tem as 24 horas, eu quero também. Você tem hora nenhuma, você só tem os cuidados lá da sua casa, ou as coisas, as suas obrigações diárias, pois fique comigo enquanto você faz essas obrigações. Porque, meus irmãos, às vezes sair da nossa casa e vir para cá, ou para outros momentos assim, é o nosso refúgio. É fácil se encontrar com Deus aqui. Olha ele aqui, ele está aqui. Está olhando para a gente, e daqui a pouquinho a gente vai rezar, e o pessoal fica, e canta, e toca, e vira a madrugada, e isso é muito bom. Difícil é a gente levar ele conosco para onde a gente vai. Porque rapidinho, às vezes no caminho aqui, na descida do pilão, a gente já é invadido por outros pensamentos, e tudo aquilo que a gente ouviu já vai caindo por terra. Mas como a Virgem Maria, nós somos chamados a dizer: minha alma engrandece o Senhor. E nessa reflexão, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus da alegria, que nos tira das trevas, que nos tira da escuridão. Quem escolhe ser de Deus é feliz. Quem escolhe ser de Deus é feliz. E felicidade não é um estado, não é que eu estou sempre rindo, não é que eu estou sempre com paciência, mas eu sou feliz porque a minha vida tem um sentido. Porque eu sei que aqui nessa terra a minha passagem é curta, é passageira. E nessa passagem o que eu posso fazer é lutar para voltar para minha casa, que é o céu. Eu preciso fazer por merecer esse céu que já me foi conquistado. Então veja que a partir dessas reflexões o Senhor não quer nos deixar tristes, cabisbaixos, pensando: ai, nossa, eu estou passando o dia inteiro e não estou fazendo isso realmente. Mas é para você ver que nosso Senhor renova o chamado, que nosso Senhor te dá uma nova oportunidade. Você pode sair daqui e fazer tudo diferente. E amanhã, quando você acordar, você pode se decidir por fazer tudo diferente. E talvez quando chegar ao fim do dia, você olhe para trás e veja que falhou. Mas você vai poder fazer de novo. Queira sempre poder fazer de novo. Queira sempre poder fazer melhor. Queira sempre colocar a sua vida para a maior glória de Deus.